Apocalipse 3:11. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Poderoso Pai, pedimos ao Senhor que use de misericórdia para com cada um dos teus servos, os teus filhos que estão preparando para este tempo final. E somente o Senhor pode realizar toda a obra na nossa vida. Não há nada que o homem possa fazer com êxito se o Senhor não estiver nisto. E o Senhor está neste preparo da noiva para o encontro com o noivo. E é através da sua palavra. Fale conosco, dê-nos uma boa meditação, limpa-nos totalmente. Queremos estar preparados para esta hora final. Ouvimos o mesmo clamor: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ensina-nos a guardar o que temos. Ensina-nos a ver que o Senhor está vindo, sem demora. Ensina-nos para estarmos preparados e não deixarmos nada deste mundo arrebatar esta coroa, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, eu creio que o Senhor nos dará vitória em mais uma reunião. Abra nossos olhos para esta verdade. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. All things are possible. Only believe. Nós temos pregador sobre a vinda de Cristo. Um dos primeiros pregadores que nós temos foi Enoque. Enoque pregou a segunda vinda do Senhor antes que a primeira fosse efetuada. E esta mensagem vem por todo o Antigo Testamento, esperando o seu momento. E nós estamos agora no momento final. A sexta era da igreja, em Apocalipse 3, verso 11, já há uma advertência a cada um de nós, para mostrar se está longe ou se está perto. Na sexta era da igreja não podia estar longe. E é por isso que ele vem e diz que ele já está vindo. Eis que venho sem demora. O profeta explica sobre isto na era de Filadélfia. E nós vamos passar por isso um pouquinho. Creio que isto vai nos ajudar.
a era da porta aberta. Foi a era de Filadélfia. Nesta era foi onde Cristo também se apresentou como aquele que tem as chaves de Davi. E que podia abrir e ninguém podia fechar. E ele podia fechar e ninguém podia abrir. Na era de Laodiceia, já vem uma última palavra: eis que estou à porta e bato. Na sexta era ele diz: eu venho logo. Na sétima era já está do lado de fora da igreja: eis que estou à porta e bato. Então, numa era ele avisa que vem depressa, e nem bem começa a outra era, ele já está avisando que ele está na porta, batendo. A era do avivamento pentecostal verdadeiramente foi curta. Ela não foi longa. E o profeta diz que é uma das eras mais curtas. É a era de Laodiceia. Vem passando de uma para outra. Estava vendo aqui bênçãos, maldição. Vê que os judeus rejeitaram o Salvador. No parágrafo 48, no meio do parágrafo, ele fala sobre isso. Mas os judeus, em seus dias, recusaram-no e tudo o que ele era. Eles rejeitaram seu Salvador e tudo o que ele significava para eles. E os cristãos nominais têm feito o mesmo agora. Eles têm feito o que os judeus fizeram. Os judeus fizeram há quase 2000 anos atrás. Os cristãos nominais fizeram há pouco mais de 50 anos. Já haviam feito isto. Eles já estavam colocando Cristo fora. Exatamente o mesmo. Os judeus crucificaram-no. E depois se viraram contra o verdadeiro crente. O cristão nominal o tem crucificado novamente. E se viram contra a verdadeira igreja para destruí-la. Os irmãos simplesmente veem um paralelo do tempo dos judeus crucificando a Cristo e os gentios rejeitando a Cristo no final desta era de Laodiceia. Já nos dias do profeta, rejeitando, era o profeta dizendo que ele estava rejeitando, e você vê que na era de Laodiceia, Jesus já estava do lado de fora. Foi tão rejeitado que ele estava do lado de fora. É bom lembrar nisso, talvez fique uma coisa muito corriqueira, ficar batendo muito, mas são coisas que no natural não deveria acontecer. A mulher pôr o marido fora de casa. Porque pela Bíblia o marido pode pôr ela fora se ela adultera. O que vai fazer? Mas pela Bíblia a mulher não pode pôr o marido para fora se ele adulterar. Ela pode ter larga dele, mas ela não pode pôr ele para fora. Pela Bíblia você vê, Cristo põe a igreja fora. Mas a igreja não podia fazer isso com ele. Mas ela foi tão oferecida que ela fez com ele. Ela colocou Cristo fora. E colocar Cristo lá de fora, pensa que, olha, o que tem que fazer? Tem que xingar Deus? Não. Tem que só oferecer a Deus um culto que ele não gosta. Tem que dar-lhe uma adoração que não é dele. Tem que honrar uma Santíssima Trindade que não é o nome dele. Simplesmente pôs Cristo fora. Então ele já vem assim há tempo. E as pessoas firmaram mais os seus dogmas nesta última era, ao ponto de deixar Cristo do lado de fora. E eu creio que a igreja, ela se garba de grande força, grande poder. Não, nós não aceitamos isso dentro de nós mesmos, não.
eles podem dizer assim: nós não aceitamos, dentro do nosso grupo, nós não aceitamos. E ainda mais que vem com mensagem, com profeta, nós não aceitamos. E eles não sabem que um profeta vem em nome do Senhor. E eles deveriam receber, aceitar. E eles não recebem. Deveriam receber, mas não recebem. Faz igual os judeus. É o papel, é a cena se repetindo. É um novo Calvário. O profeta pregou essa mensagem. Ele diz: os púlpitos de hoje são um novo Calvário. É dos púlpitos que saem as maiores lancetadas no coração de Cristo. Quando eles dizem: eu não creio nisto, eu não creio no batismo em nome de Jesus Cristo. Quando eles dizem: eu não creio num profeta nesta era, eles estão pegando a mesma lança romana que foi usada há quase 2000 anos atrás e está enfiando-a na palavra outra vez, crucificando a Cristo pela segunda vez. E o profeta pregou: eu os acuso pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Então ele pregou a mensagem: eu acuso esta geração. Que geração? A geração que veio Israel na sua terra, a geração que tem que ver o rapto. Irmãos, tudo está dentro desse período. A gente não pode pensar diferente. Tudo está dentro desse tempo, gente. E a gente não vai por contas. Nós não vamos ficar aqui amedrontados por datas. Não vamos. Mas se tomar a coisa do jeito que ela é, você vê os sinais, e que Cristo, que disse: cedo venho, ele já está cedinho chegando já. Nós já estamos vivendo na hora dele chegar. Seus anúncios, tudo que tinha que ser anunciado foi anunciado. Se você vê, ele anunciou até a 6ª era: cedo venho. Na 7ª era, ele já mandou um mensageiro dizendo: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Elas houve na última era, prudentes e nécias. Elas ouvem este chamado: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, você vai ler sobre a parábola das 10 virgens. Então eles estão rejeitando aqui o que os judeus rejeitaram lá atrás. Só que Deus vai voltar a tratar com os judeus. E com os gentios ele finaliza, mandando a grande tribulação para um mundo gentil. O mundo gentil estará sofrendo a grande tribulação quando Israel estará tendo 2 profetas, Moisés e Elias, capítulo 11 de Apocalipse, ensinando-os e preparando esses 144 mil com o selo de Deus, que Deus selou a noiva para o rapto. Deus estará preparando com este selo, através dos 2 profetas, Moisés e Elias, para selar os 144 mil judeus. Então guarde bem, com os gentios encerra o trabalho, que depois da mensagem do 7º anjo, é grande tribulação que vem para os gentios. É o rapto desta noiva e grande tribulação para os gentios. E não há mais nada de Deus tratar com os gentios. Simplesmente, ele colocará as virgens nécias na tribulação, porque é onde elas terão que ser purgadas, porque elas rejeitaram o sangue através da mensagem do dia. A mensagem do dia é vida. Eles rejeitaram o sangue que sai desta vida. Entende? O sangue que jorra desta vida. Eles rejeitam este sangue que é da mensagem do dia. Então, eles têm que entrar em grande tribulação
depois que a noiva for arrebatada. Nós estamos certos que isto vai acontecer. Bom, eu vou falando das duas coisas, noiva e esposa. Vocês mesmos entendem, porque a Bíblia fala as duas coisas, noiva e esposa, e você vai entender também. Você pertence a esta esposa, você já deve estar dando frutos de sua união de fé com Ele. A sua união de fé com Cristo já deve estar produzindo frutos. Bom, eles têm feito o que os judeus fizeram, quer dizer, os gentios. Exatamente o mesmo. Os judeus crucificaram-no e depois se viraram contra o verdadeiro crente. O cristão nominal o tem crucificado novamente e se viram contra a verdadeira igreja para destruí-la. Mas Deus é verdadeiro. E Ele, que é sobre todas as coisas, retornará ainda. E quando Ele o fizer, Ele mostrará qual é o único potentado. E quando Ele mesmo o provar ao mundo, e todo mundo curvar-se a seus pés, naquele tempo o mundo se curvará aos pés dos santos. Amém? O mundo vai curvar aos pés de Cristo, mas os santos estarão com Cristo. E o mundo vai ter que curvar aos pés dos santos. Aqueles que eles rejeitaram, agora eles vão ter que curvar aos pés deles lá. Sabendo, vocês estavam certos e nós rejeitamos sua mensagem. Nós rejeitamos seu profeta. Provando que eram certos em sua firmeza com ele. Bendito seja Deus para todo sempre. Amém? Presta atenção que eu vou devagar aqui para esta meditação. A era da porta aberta. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A primeira frase deste verso, eu conheço as tuas obras, está analisada no resto do verso, porque suas obras têm a ver com a porta aberta da pregação, a porta aberta do evangelismo no tempo de Wesley. Pouca força, a palavra e o nome. Parágrafo 50, Filadélfia. A fim de compreender a riqueza da significação envolvida em eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Devemos recordar agora o que tem sido dito sobre cada era se sobrepondo a outra era. Há um entrelaçamento, ou uma ligação, ou ao invés de um fim abrupto e um começo claro. Especialmente esta era flui para a última. Presta atenção. Esta era flui para a última. O rio vai para o mar. E o mar para o oceano. Então, um flui para o outro. Esta era, a era Filadélfia, flui para a última. E a última, em muitos respeitos, é simplesmente uma continuação da sexta era. Diz que a última era, em muitos respeitos, em muitos pontos, é uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito breve, entre aspas, reúne em si mesma uma súmula, todo o mal de cada era. Vamos parar um pouquinho aqui. A última era reúne todo o mal de cada era. O nosso tempo final reúne o mal de todos os tempos. O tempo final reúne o mal de
todos os tempos. Nós já estudamos sobre isto, que o nosso tempo reúne o mal de 2 tempos terríveis do passado. Se sofrer o dilúvio foi difícil, Deus colocou 2 males para o nosso tempo. Diz, vai acontecer 2 coisas nos últimos dias. Dias de Noé, foi males terríveis, que os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens e acabaram casando com elas. Filhas dos homens eram filhas de Caim. Não eram anjos, como diz os testemunhos de Jeová, anjos que veio do céu, se encarnou, e não. Era a semente de Caim que estava na terra. Filha dos homens. Entende? Os filhos de Deus e as filhas dos homens estavam no mesmo tempo. Então, este mal dos dias de Noé, diz o Senhor Jesus, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, estes males é para hoje. Está acontecendo isso daí. Você tem que ver isso na igreja, tem que ver isso em casa, tem que ver isso entre os irmãos. Muitas vezes temos que ver tudo isso daí. Que mal é este? É o mal do casamento misto. Misto como? Um crente com um incrédulo. É o mal desse casamento que Deus destruiu a geração lá do princípio por causa do casamento errado. E o profeta diz que o mal desse tempo e a destruição que virá é exatamente por isso, casamento errado. E logo vem a pergunta, mas quem é que sabe que vai casar certo? Cada um faz a sua escolha. Ele promete para ela que nem político, depois não cumpre nada. Ela promete para ele também que nem político, só põe algumas luzinhas aí, pronto. Aí, eu já fiz o que eu falei. Entende? A coisa acontece assim. Mas você escolheu, eu escolhi. Não tem direito nem de reclamar. O único que podia reclamar, não reclamou, foi Adão. Na verdade, ele reclamou porque foi a mulher que o Senhor me deu. Naquela hora, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão podia dizer assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas e eu e você? Pode dizer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Vamos pensar. Por quê? Porque Adão, aquela mulher era costela dele verdadeiramente. Certo? Eu vou deixar assim. É difícil, tem coisa que é difícil. Mas ele sabia, esta é costela, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Só que na hora do apuro, a hora que Deus falou para ele, por que você fez isso? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Nós não podemos tomar essa liberdade de falar para Deus, qualquer coisa que acontece, foi a mulher que o Senhor me deu. Diz, não, foi a mulher que você escolheu. Aquela primeira eu dei para Adão. Eu dei para Adão. Mas as outras foram os homens que escolheram. E a última também eu dei para o filho. Para o primeiro Adão eu dei a esposa. E para o segundo Adão também. É desse jeito. Essa é dada por Deus. O que é dado por Deus é pré-ordenado. É eleição. A outra não, é escolha. A outra é escolha. Mas o que é dado por Deus é eleição. Deus elegeu. Deus pegou, tirou da própria costela de Adão e deu a esposa para ele. Aí depois todos os homens, cada um escolheu a sua. Aí Deus veio, adormeceu o filho no Calvário e tirou do filho a sua esposa. Outra vez.
Exatamente naquela hora que a lança romana furou seu coração, furou seu peito, foi dali que ele tirou, saiu água, sangue e vida. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ali estava a segunda Eva. A segunda Eva. Irmãos, se a gente acompanha esta segunda Eva, porque o profeta fala que a primeira caiu lá no Éden, e esta segunda, você vê ela em queda, em Niceia, não falando da hebraica, mas logo em seguida ela caiu em Niceia, e Deus já tinha preordenado uma esposa. Esta é por eleição, não do homem, é predestinação, eleição de Deus. Você sabe que o homem elege a sua esposa, ele elege, ele escolhe, então é Deus quem escolhe sua esposa. Esposa de Deus são milhares de membros, homens e mulheres, formando a esposa de Cristo. São milhares de membros, mas não foi nenhuma escolha nossa, foi escolha de Deus. Escolha de Deus. É o homem que escolhe. A mulher, ela opta, sim ou não. Mas quem escolhe é o homem. Isso é bíblico. É o bíblico. Nós temos que acompanhar o que é bíblico. Depois pode haver outras coisas, outro tipo de escolha, mas o original é Deus que escolhe. É Deus que procura o homem, diz o irmão Branham, não o homem procurando Deus. Você vê, desde o princípio, o homem pecou, ele não procurou Deus. Ele fugiu e escondeu. Foi Deus que procurou o homem. Adão, onde estás tu? Deus estava procurando. Agora, esse é o tempo final que estamos vivendo, e que esta era reúne os males de dois tempos específicos de castigo do passado. O período que foi um castigo sobre o povo nos dias do dilúvio, foi os dias de Noé. E os dias de Ló, que foram exatamente os dias homossexuais. E naqueles dias, fogo desceu do céu. Então nós temos dois males para um tempo só. Esta era reúne os males de todos os tempos. Mas os piores tempos que temos na Bíblia é exatamente este tempo de Noé e o tempo de Ló. Está tudo nesse período, comprando, vendendo, edificando, que nem dá para perceber que Jesus vem. Casando, divorciando, nem dá para preocupar que Jesus vem. O homem amando o homem, nem se preocupa com vinda de Cristo. Porque são males de dois tempos em uma era só. Males de dois tempos, lá do passado, duas destruições, antediluviana e dos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, que foi destruído com fogo. Esses dois males estão tudo nesse tempo aqui. E o profeta diz, a sétima era, uma era muito breve, parágrafo 50, era de Filadélfia. No meio do parágrafo ele diz, reúne em si mesma, em súmula, todo o mal de cada era. Aí se você começar a procurar o mal de cada era, o que fez a primeira era, o que fez a segunda era, os males de cada era, reúne tudo na última era, na sétima era. E no entanto, toda a realidade do Pentecostes não é só o mal, não é só a perdição. Que
que reúne todo o seu mal para a nossa era, mas também o Pentecostes. Todo o poder de Pentecostes, toda a realeza do Pentecostes também reúne na nossa era. Não foi para a era laodiceana que tiveram os dons, mas para a nossa era agora, você vê, para a era em que estamos vivendo, reúne todo o poder de Pentecostes. Todo o poder. Quando começa com a restauração dos dons, e aquilo ali cai, flui para dentro do batismo com o Espírito Santo. A era em que vivemos. Devemos aproveitar esse lado bom, porque o lado mal, tem hora que precisa ter alguém aproveitar o lado mal da era. Usar da força da lei para casamento, para divórcio. Tem que usar. Muitas vezes precisa até de usar disto. Por que não usar então do poder do Pentecostes, que também reúne todo o Pentecostes? Tudo que foi lá no princípio, nos dias de Pedro, de Paulo e demais, reúne tudo aquilo que cada um teve em cada era e traz para a nossa última era. Deságua tudo dentro do Espírito Santo. Todo bem, porque todo mal está na carne, homens e mulheres, todo mal está na carne. É aquela destruição, aquela condenação que houve nos dias de Ló, nos dias de Noé. Esse mal vem castigando a carne dos homens. Mas tem uma coisa que deságua no espírito, na alma da pessoa, e é exatamente todo o bem de Pentecostes, que começou lá nos dias de Pedro, e que foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 28, verso 8 a 12. Ele profetizou que viria o Espírito Santo. E isto tem se derramado. Joel profetizou. Deus dizendo que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, mas tem um povo que recebe do Espírito de Deus, não na carne, mas no Espírito, na alma. Você não pode negar que elas têm um dom do Espírito Santo. Você não pode negar. Cheio de credos, de dogmas, de trinitarianismo. Mas você não pode negar que elas têm um dom do Espírito Santo. Não pode negar. Isso é um dom, mas não tem o Espírito Santo, que é a essência de Deus. Eles não conseguem, porque o Espírito Santo só vai onde está a palavra completa, não uma porção. Você vê que o Espírito Santo foi derramado em porção, ele foi derramado em porção. Ele, em Lutero, Wesley e Pentecostes. Ele foi derramado em porção. Mas agora não. Agora é tempo de plenitude. É plenitude de Deus e plenitude de Satanás. São os dois poderes se confrontando na última era, no último tempo. São os dois poderes, o poder de Deus e o poder de Satanás. O poder do Espírito Santo e o poder da igreja falsa. Porque o poder do Espírito Santo está dentro da igreja verdadeira. E o poder do Espírito falso está dentro da igreja falsa. Lutando, trabalhando. A era de Laodiceia, uma vez que a era de Filadélfia tem quase esgotado o seu curso, a era de Laodiceia surge rapidamente, trazendo tanto joio quanto trigo para a ceifa. Trazendo os dois. Agora é hora. Agora é hora. Não foi detectado que era joio no tempo de Lutero, no tempo de Wesley e no tempo dos pentecostais. Não foi detectado, foi criado tudo junto, nasceu junto, foi criado junto. Ele é detectado exatamente quando um profeta aparece. É quando a semente chega na ceifa, quando ela chega ao cacho. É ali que vai ser detectado
é espinho, é trigo. Só quando chega no cacho, quando chega na semente. Antes não, antes cresceu tudo junto, veio o espinho, o joio e o trigo junto. Que é o espinho, é o joio e o trigo junto. Vieram junto. Depois de Pentecostes, eles vieram junto. Depois que levantou Lutero, aí veio também junto. O espinho veio junto. Wesley, o espinho veio junto. Os pentecostais, o espinho veio junto. Mas quando chega na era pentecostal, essa é a era do cacho. Essa é a era do cacho. É a era onde vai fazer a colheita. E é nessa era que você vai ver o cacho de timbete e o cacho de trigo. É nessa era. Oh, mas antes estava parecendo até uma plantinha suave, mas agora ela deu semente. E a semente dela identifica o que ela é. A semente dela identifica o que ela foi no princípio. Se ela é uma semente de joio aqui no cacho, é porque ela foi joio quando ela esteve entrando na terra. Se ela é uma semente de trigo aqui no cacho, é porque ela foi uma semente de trigo quando entrou na terra. Vocês entendem isso aí? Tão simples, mas é a hora da colheita. Então agora que é a hora de ver tudo, gente. Diz, por que não viu lá atrás? Por que não podia ver? Lá atrás tudo era caniço. Tudo era caniço, mas quando chegou no período pentecostal, a era de Laodiceia, então não é só caniço, agora é cacho. Agora é cada semente produzindo segundo sua espécie. Agora aquilo que não foi visto durante o período das eras da igreja, agora se vê, porque agora está na semente, está no cacho. E é um cacho de espinho e um cacho de trigo. Está ali. E pode se detectar, você olha, você vê, você sabe qual é a semente. A semente, a natureza da semente, se ela é de espinho ou se ela é o trigo de Deus. Então, nesta era, o perigo está nisto. Porque veio os males lá de trás, mas ajunta os males das eras, reúne tudo na sétima era, na era de Laodiceia, e aí vem o amadurecimento das duas sementes. Amadurece o joio e amadurece o trigo. Agora, diz o Senhor Jesus que o joio, quando ele é maduro, ele é amarrado primeiro. O joio é amarrado primeiro. Disseram, o senhor quer que nós vamos e arranquemos? Ele diz, não, deixa eles crescer junto. Deixa para o tempo da ceifa. Não era para arrancar no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal. Não é para arrancar. Agora é hora de você ver que é hora de ceifa. Agora é hora de você ver a natureza da semente. Chega uma hora que você vai ver a natureza daquele homem, a natureza daquela mulher. Não é o simples problema que eles dão aqui, não. Esse simples problema que está dando aqui, pode muito bem, nesse simples problema, ser o cacho de espinho que vai ser colhido mais tarde. Mas essa vida amável, ajuizada, abençoada, controlada, cheia do Espírito Santo, que se produz aqui no início, no casamento, nas adaptações, pode muito bem também se dizer o que vai dar no final a este homem ou a esta mulher. Por quê? Porque já teve um princípio. Quando o princípio é mau, porque a semente é ruim. Você vai ver isso. Nunca ninguém precisou semear espinho, foi o pecado. O homem pecou, já nasceu espinho. Foi ele pecar, Deus plantou a boa semente. Mas foi o homem pecar, admitir, querer, aceitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, logo
começou a lastrar espinho por todo lado, que é o que nós conhecemos, mas são simples. É timbete, é picão, é três pontas, que você conhece, arranha-gato. Aí você conhece os espinhos, uma laranjeira com espinho. Quando tudo podia ser diferente, mas não, o homem escolheu, foi o homem que escolheu. E ele então vai ter que pagar o preço disso. Aí ele escolheu, pecou, então agora, pega uma enxada, vai carpir. Vai trabalhar, com o suor do seu rosto ganharás o pão de cada dia. Antes você não precisava nem trabalhar. Você falava, Adão, então tudo acontecia. Você mudava um rio de lugar, você mudava uma árvore de lugar, você mudava um monte de lugar. E quando Jesus veio, ele fez nos lembrar disso. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que não hibrida, não mistura com nada, se tiver uma fé pura, direis a este monte, não eu direi, direis, é vocês. Ele não está falando que ele ia mudar o monte, ele, vocês, e direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e sucederá. Sabe o que ele está dizendo? Está fazendo o homem recordar do princípio quando não havia pecado. Que o homem tinha poder de mudar as coisas com a maior facilidade. Mas depois que ele pecou, então vem espinho, vem os cardos, abrolhos. E o homem tem que pagar o preço de tudo isso agora. As nossas falhas, a nossa má escolha, a nossa má aceitação, tem que pagar o preço até o fim. Eu creio que isso aí é uma boa coisa. Você paga o preço daquilo até o fim. Sabendo que na sua fé, no que você deseja, Senhor, eu quero uma vida limpa, eu quero uma vida pura, eu quero um lar abençoado, eu quero um casamento bom, é isso que você quer, e Deus vai te levar exatamente a isto, o julgamento lá no final cai nisso, porque você suportou todo o espinho no decorrer do seu casamento, todo espinho, toda luta, toda agrúria, toda dor, você suportou, sujeitou, e chegou lá no fim, e mostrou que você tinha condição de mostrar uma outra semente, que não é a do espinho, mas uma semente de trigo, uma semente abençoada de alguém que tem fé em Deus, que supera a dor, a luta, a angústia, e chega lá no porto seguro. Aleluia! E a gente começa a falar dessas coisas, quase que não para, sabe? É muito bom. Não tem jeito de fugir. Está pensando, não tem você fugir da qualidade de semente. Não tem jeito. Aquilo que é no princípio é no fim. Só Deus pode mudar a qualidade da semente. O profeta diz, eu era um abrolho, mas ele me transformou num trigo. Só Deus pode transformar. Deus pode pegar a prostituta, esse abrolho, esse adúltero, esse abrolho, esse efeminado, esse abrolho. Deus pode pegá-los e transformá-los num grão de trigo. Tirar dele a natureza, o coração de abrolho, de espinho, e dar-lhe um coração de trigo. Só Deus pode fazer, ninguém mais pode na terra fazer isso, porque trigo produz trigo e espinho produz espinho. E tem que produzir segundo a sua espécie, conforme diz Gênesis capítulo 1, verso 11. Cada semente produza segundo sua espécie. Não pode produzir diferente. Deus até ama que uma pessoa negra produza um filho negro. Deus gosta disso, porque é bíblico. Talvez o negro tenha complexo, mas ele deveria tirar isso de si. Deus ama que você produza um filho segundo sua espécie. Não acabar com a sua espécie. Não acabar, mas trazer um filho segundo sua espécie. Deus ama isso porque é bíblico. Muitas vezes, por causa do problema da cor, eles dizem, não, eles nem gostam da cor deles. Talvez o negro nem gosta, e Deus quer que o negro produza negro. Deus quer, isso é a lei do princípio, isso é a lei de Gênesis
1:11, se você quiser, vai na Bíblia. Cada semente produza segundo sua espécie. Deus nunca queria que o homem fizesse o mulo. É o homem que quis fazer, mas Deus nunca quis, porque ele já tem uma lei original, já no Gênesis, que quer dizer origem. Ele já deixou uma lei lá dizendo, cada semente produza segundo sua espécie. Jumento tem que produzir jumento, cavalo tem que produzir cavalo. Mas o que aconteceu? O homem entrou no meio e misturou as duas raças, a do cavalo e a do jumento. Misturou as duas raças e trouxe o mulo. Um renegado. Trouxe o mulo que não tem semente, não pode reproduzir. Você vê um cavalo, ele pode ser um reprodutor. Você vê um jumento, ele pode ser um reprodutor. Mas você vê um belo burro, ele não pode reproduzir. Porque ele é um híbrido, ele não pode reproduzir. E é por isso que Deus diz, cada semente produza segundo sua espécie. E é por isso que Deus não quer que o homem una com o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não quer essa mistura do homem com as riquezas. Ele diz que é para não amar a mamon, que quer dizer riqueza, ou a Deus, ou as riquezas. Quer dizer, um ou outro. Se você quer Deus, deixa que Deus te enriqueça então. Se você quer Deus, não lute pela riqueza. Creia que Deus pode te enriquecer. Se você quer Deus. Agora, sempre você colocará Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na igreja, no seu trabalho, é Deus em primeiro lugar. Em todo lugar que for, é Deus. No casamento, é Deus em primeiro lugar. Amém. Aleluia. A era de Laodiceia surge rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a ceifa. Primeiro ate o joio para queimá-lo. Mateus 13:30. Primeiro ate o joio para queimá-lo. Porém o trigo ajunte em meu celeiro. Então quer dizer que o joio não tem lugar para ele. Não tem celeiro para ele, nem celeiro não tem. Quem é que já fez celeiro para joio, para espinho? Não tem jeito, não é? É hora que a gente tem que rir. E eu estava dizendo a vocês há poucos dias atrás, você já encheu a lata de espinho? Você enche a lata de semente. E Deus também não vai encher o céu de espinho. Ele vai encher o céu de semente. O espinho vai ficar para a grande tribulação. Vai para o fogo. Mas ele cresceu junto, ele parecia trigo, mas não era. Parecia, mas não era. O pentecostalismo do século XX parecia trigo, mas era casca só. Não era trigo, não é a semente, não é o grão. Depois deles, eles deveriam saber que veio nós, que veio o grão, que veio Elias. Depois da casca vem o grão. Deus não para com a casca, depois da casca vem o grão. E é claro isso na Bíblia. Todos os acontecimentos estão mostrando que eles foram casca. E agora é hora do grão. Deus está mostrando, vocês estão vivendo na era do grão. E o outro está vivendo também na era do grão. Há o grão de semente de Deus e o grão da semente do maligno. Mas os dois parecem. Quando chega na colheita, é a hora de colher que vai ver. Ah, não, então tem que colher isso aqui. Eu pensei que ia colher tudo. Não, se você passar a máquina e colher tudo, você colhe tudo, mistura todas as sementes. Você não tem uma boa produção. Não tem uma produção de primeira. Tem tanto espinho aí no meio. A lavoura. É por isso que Deus falou assim, olha, vocês ficam quietinhos, não arranca o espinho não, deixa para o tempo da colheita, porque na colheita, então vai vir a amarradura primeiro do espinho, do joio. Amarra o joio, ata-o, numa só religião mundial. Ata o joio, numa só religião, concílio ecumênico mundial. Ata o joio.
E nessa unidade, deixe eles unidos, porque eles têm que ficar unidos. Porque do outro lado, Deus está unindo o seu trigo. Enquanto eles estão preocupados com a união do joio, Deus também está com a união do trigo. Aí Deus une sua semente, os seus cachos, e prepara eles. E depois da amarradura do joio, corta-o, lança na grande tribulação. Agora o meu trigo, recolhe-o no celeiro. Está na hora da igreja ir para o celeiro. Está na hora dela ir para o celeiro, porque foi Cristo quem disse: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Deixa eu te dar mais esse golinho aqui, porque para mim encerrar. O profeta diz no parágrafo 52 da era de Filadélfia. Eu vou terminar com isso daqui, creio que vai já nos ajudar para o final. É a esta era que Jesus diz: eis que cedo venho. Que era? Na era de Filadélfia, que ele está dizendo: cedo venho. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem. O que é que você tem? A porta aberta que eu te dei. Eu te dei a porta aberta que ninguém pode fechar. Mas Deus tinha dado porta aberta para eles. Eles faziam menção do nome, da palavra e o nome. Estava tudo acompanhando ali. E não negaste o meu nome. Irmãos, é muito pouca gente no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, para abraçar o nome de Jesus Cristo. Pouca gente. No tempo pentecostal, irmãos, não foi muita gente, que você está vendo o que é o nome hoje. O que é o nome de Jesus Cristo hoje, que na porta aberta de Filadélfia, Deus elogiou eles, diz: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Se eles não negaram o nome, você pensa bem agora, os pentecostais que estavam com tudo na mão, você apresenta o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não aceitam, eles negam o nome. Eles têm que saber que na era de Filadélfia, os irmãos não negavam o nome. Não negavam o nome. Mas na era pentecostal, bateram muito nesse negócio de Santíssima Trindade. É isso, Deus é três, Deus é assim, Deus é assado. É isso que estão pregando. É três de todo jeito para eles. Se você pode dizer: não, mas é assim, o Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Oh! Você não espera lá, eu quero que você receba o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: não, Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica só nisso. Quer dizer, estão cegos, rejeitando o nome. Gente, uma pessoa que não quer descer as águas para ser batizada, usando o nome de Jesus Cristo, que eles dizem ser Salvador deles, eles estão piores do que a sexta era. Porque a sexta era, Deus ainda elogiou eles e diz: olha, vocês têm pouca força, mas vocês não negam o meu nome, vocês guardam a minha palavra e não negaste o meu nome. Na sétima era, Jesus já está do lado de fora, batendo na porta, ninguém sabia mais nada, e quem prevalecia era o nome da besta. E foi preciso de um profeta vir e mostrar que na abertura do quarto selo, esse indivíduo montado nesse cavalo amarelo, ele chama a morte. Ninguém podia dar o nome para ele antes, porque ele tinha que finalizar. E o final sempre é a morte e que caminha para o inferno. Tinha que vir um profeta para dizer a esse indivíduo que está negociando com vocês, fazendo esse concílio ecumênico: esse indivíduo é a besta. Ele tem por nome morte. É o cavaleiro do cavalo amarelo. É o mesmo que montou no cavalo branco.
O cavaleiro é o mesmo, só o cavalo que mudou de cor. Ele mudou de cavalo só para enganar, montou no cavalo branco para enganar. Aí depois, quando eles aceitaram ele no cavalo branco, aí ele montou no cavalo vermelho e passou a matar. A hora que eles perceberam o que eles tinham feito, era tarde demais. Aí o anticristo, como falso profeta já nesse tempo, montou no cavalo preto. Aí começou a vender as orações, e se você fizer isso e pagar tanto, vai para o céu, nós tiramos alguém do purgatório, isso e aquilo. E aí estava montado num cavalo preto, vendendo as orações. Quando ele chega no quarto selo, ele está montado num cavalo baio, que é a mistura do branco, vermelho e negro. Mistura os três, forma o quarto cavaleiro. Quarto cavalo. Mistura as três primeiras cores, branco, preto e vermelho. Você forma o cor da morte. Quando a águia viu aquele cavalo amarelo, ele não viu aquele cavalo amarelinho claro. Não, era um cavalo amarelo, o amarelo cor da morte. Por isso ele já deu o nome para ele. Diz, pela cor do cavalo, eu sei quem ele é. Pela cor do cavalo. Ele veio de cavalo branco, ele enganou. E os irmãos lá não sabiam, ficaram enganados. Diz, mas agora ele veio num cavalo baio. A águia diz, a mim você não engana não. Você veio num cavalo baio, você pode até mostrar que está desesperado, né? Isso e aquilo, mas olha, você é a besta mesmo. Mas só quem detectou isso foi a águia. É a águia que vê estas coisas. Muito bem. Eis que cedo venho, verso 11, capítulo 3 de Apocalipse. Isto torna a última era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida. Ela acaba logo. Ela acaba logo. A era de Laodiceia acaba logo, diz o profeta, pregando a era de Filadélfia. Diz, a era de Laodiceia, ela acaba logo. Ela é a era da obra rápida. Tudo é mais rápido. O que você quer? As outras eras anteriores não tinha telefone, as outras eras anteriores não tinha televisão, não tinha rádio. Você quer que a nossa era dure 200 anos? A era deles que podia durar, mas a nossa é da obra rápida. Se prega o evangelho aqui, já está lá do outro lado do mundo. É rápido, tudo é depressa. A pregação é rápida. Não é questão de fazer como Wesley, que montava no cavalo e percorria para fazer suas pregações, seus sermões, 2.000 quilômetros, até que ele chegava lá. Pensa bem. E hoje um homem, se quiser fazer uma pregação dentro de 2.000 quilômetros, ele sai daqui cedo, de noite ele já está pregando lá do outro lado. Sossegado, dentro de 2.000 quilômetros. Já toma um avião e vai embora. É a era da obra rápida. A pregação é rápida. Você não tem que esperar muita coisa não. Já estamos no fim. Já estamos à porta. Você não sabe de que jeito está mais. Se cabe alguém, cabe só por causa da eleição. O eleito entra ali de qualquer maneira. Amém? Com o eleito, você não pode brincar com ele. O eleito, ele chega, ele entra. Você diz, mas como que você conseguiu ainda entrar? Ele diz, bom, é daqui, é o meu tempo, eu tenho que entrar. Amém, amém, aleluia. Vamos ficar de pé. E quando este último membro eleito para o corpo de Cristo entrar, então o Senhor aparecerá. 43 da era de Filadélfia. O último eleito, último eleito. Sabe o último eleito tem que entrar? Então, sabe onde você tem que entrar e eu tenho que entrar? Não é na mensagem só não. Entrar na mensagem é princípio, é novo nascimento. Entrar no batismo com o Espírito Santo. A hora que o último eleito entrar lá. Então você fica pensando, o último eleito entrar aqui. Oh, estamos batizando alguém hoje. Quem sabe ele é o último eleito. Espera lá. Ele pode entrar hoje e já crescer tão rápido que ele entra lá no batismo com o Espírito Santo, mais depressa ainda. Porque o que Deus conta é isso, quando o último eleito entrar. Não é entrar na nossa igreja, não, é entrar no Espírito Santo, entrar no batismo, no lugar que Deus está fazendo contato com a igreja, com a pedra de coroa, descendo sobre o crente cheio do Espírito Santo. Venho sem demora. Senhor, muito obrigado por tudo, pela palavra,
pelo culto, pelo silêncio, pelas bênçãos, pelo ensinamento, pelo que o Senhor deu através de um profeta para nós. Muito obrigado. Cremos que o Senhor já está vindo. Como eleitos, gritamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, prepara minha vida mais rápido ainda, porque eu quero estar contigo. Amém, Senhor. Amém. Cristo breve virá, pois assim prometeu sua igreja buscar e levar para o céu, pra gozar nas sua luz. Oh, não vai demorar. Buscar sua igreja fiel, pra consigo estar para sempre no céu. Jesus Cristo virá, pois assim prometeu. Cristo breve virá, que alegria no céu, quando a igreja entrar ao encontro de Deus, e um canto eternal todos vão entoar. Mais um pouco de tempo, Cristo nos levará, virá buscar sua igreja fiel, pra consigo estar para sempre no céu. Jesus Cristo virá, pois assim prometeu. Vamos ser vigilantes, Cristo não tardará. Cristo não tardará. É o preparo da igreja de Deus neste último dia. Sabemos que ele não tardará. Ele já cumpriu sua promessa. Elias já veio primeiro. Só falta Jesus vir agora. Ele diz: Elias virá primeiro. Já aconteceu. Então agora só falta Jesus vir, o bom amigo, para buscar seu povo. Amém? Abraço um ao outro, vá em paz. Ore pelo nosso encontro, sábado e domingo. Se Deus quiser, estaremos ali no encontro em Ourinhos. Boa noite, povo de Deus.